para a gente fechar esse tópico de classificação, é super importante, claro. Diferença entre competência absoluta e competência relativa. Isso daqui cai demais em prova, né? Vamos diferenciar. Olha só. Diferenças básicas entre competência absoluta e relativa. Primeira, interesse. Enquanto a competência relativa visa preservar o interesse das partes, a competência absoluta tutela o interesse público. Segunda diferença, legitimados e tempo a arguir essa incompetência. Poderíamos até desmembrar em duas, né? Mas legitimados. Olha, como a competência relativa busca o interesse das partes, só as partes podem suscitá-la. O juiz não pode suscitar a incompetência relativa de ofício. Então, olhem lá depois o 337, parágrafo 5º, que diz que incompetência relativa e convenção de arbitragem não pode ser suscitada de ofício pelo magistrado. A súmula 33 do STJ, a mesma coisa. Só a competência absoluta, então, pode ser suscitada de ofício pelo magistrado, porque visa o interesse público. Então, não só as partes, mas também o magistrado pode suscitar. Tá bom? Inclusive, a qualquer tempo, artigo 64, parágrafo 1º, dá essa ideia. E o MP, professor, pode suscitar uma ou outra? Ou só absoluta? Não, pode suscitar absoluta e relativa também. Está lá no artigo 65 e cai direto em prova também. Tá? Então, legitimados e tempo, já solucionamos aqui, né? Relativa, só as partes, e tem um prazo até a contestação. Se não apresentaram a contestação, aquilo, a competência se prorroga. O juiz que era incompetente passa a ser competente, artigo 65. Aí a absoluta pode ser a qualquer tempo, tá bom? Há uma discussão se você pode suscitar a competência absoluta de primeira ou se, por exemplo, o STJ ou o STF pode reconhecer de ofício a competência absoluta sem antes ter sido discutida nas instâncias ordinárias. Há uma discussão enorme que vem prevalecendo aqui, não por quê? Porque os recursos direcionados a Brasília, STF, STJ, precisam do pré-questionamento, ou seja, que aquela causa já tenha sido decidida, que aquela questão já tenha sido debatida. Então, se você não suscitou a incompetência nas instâncias ordinárias, o STJ não pode reconhecer de ofício ali. Tá bom? Então, cuidado. Então, esse a qualquer tempo não é tão, né, a qualquer tempo. Se cair a letra da lei, marquem a qualquer tempo, até o trânsito julgado. Se pedirem uma discursiva, uma prova oral, vocês suscitam essa questão, né, do STJ e STF que exigem um pré-questionamento. Beleza? Tá bom. E terceira diferença, alteração pela vontade das partes. Ora, competência relativa visa o interesse delas, então elas podem alterar. Elas podem alterar de que forma? Por meio da cláusula de eleição de foro, vamos pactuar que todo conflito nosso vai ser resolvido na comarca de São Paulo e não essa daqui. E 2, pela omissão. Então, na contestação, eu não alego a incompetência relativa, estou tranquilo, e ela se prorroga. Então, ela se altera pela vontade das partes. Então, ela é passível de modificação. Absoluta não. Absoluta não é passível de modificação, vai ter que ser ali e vai ser ali, tá bom? Não vai se modificar. Mais à frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Tudo bem, então 3 diferenças: interesse, legitimados e tempo para arguir e alteração pela vontade das partes. E as semelhanças, meus caros? Várias, olha. Forma de alegação de incompetência. Olha, no CPC passado, a competência absoluta era em preliminar de contestação, enquanto que a relativa era em exceção, uma peça apartada. O novo CPC fez o que? Simplificou. Lembrem-se do objetivo da exposição de motivos número 3, simplificação, tudo na contestação. Alega as duas na contestação, artigo 64. Segunda semelhança, translácio disse, artigo 64, parágrafo 4º. Translácio disse é a transferência de juízo. Já falei, se o juiz reconhece a sua incompetência, seja relativa, seja absoluta, ele remete os autos ao juiz competente. E o que acontece com os atos decisórios já prolatados? Eles se mantêm existentes, válidos e eficazes até decisão superveniente do juiz competente. Tudo bem? Muito importante. 3, semelhança, matéria dilatória. Ambas são matéria dilatória. O que é matéria dilatória? Só vão dilatar, demorar mais o processo. O juiz não vai extinguir o processo pela incompetência, ele vai simplesmente remeter ao juiz competente. Então, vai dilatar um pouco o prazo do feito, só isso. Salvo, juizado especial, já falei, que o juiz vai ter que extinguir o processo em resolução do mérito. E salvo também aquela cláusula de eleição de foro internacional. Se for jurisdição estrangeira que deva decidir aquele conflito, o que eu vou fazer? Vou ter que extinguir o processo. 4ª similaridade, decisão imediata. Então, 64, parágrafo 2º ou 1º, parágrafo 2º ou 3º diz
que, né, o juiz vai decidir imediatamente sobre a competência. Quinto, recursos. Né? Qual o recurso cabível da decisão de incompetência? Muito importante. Por quê? Porque o novo CPC promoveu uma grande mudança de que antes, diante de toda adesão interlocutória, a parte poderia interpor agravo de instrumento. O novo CPC limitou. Colocou a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, só podendo recorrer por agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Onde? Um ou outro dispositivo do Código, mas essencialmente o 1015. Então, no rol do 1015, você vai buscar as decisões passíveis de agravo de instrumento. Mas, porém, entretanto, contudo, né, essa intenção dos legisladores não se efetivou. Por quê? O STJ, em 2018, entendeu que essa taxatividade do 1015 é mitigada. Mitigada pelo quê? Pela urgência. Ou seja, se a análise do tribunal for urgente, ou seja, a análise se o juiz acertou, errou, for urgente de ser feita, a parte pode interpor agravo de instrumento, sim, e o tribunal vai poder analisar. E, a partir daí, abriu a porteira, né? Ou seja, os advogados acham que tudo é urgência, então interpõem agravo de instrumento de tudo, e o STJ vai delimitando o que é o que não é. A competência se enquadra no que é. Ou seja, é urgente que o tribunal redecida a questão da competência, porque corre o risco do processo correr inteiro no juiz incompetente, e aí só em preliminar de apelação que você vai suscitar a incompetência. Então, vai ser tarde demais, certo? Então, por economia, já pode interpor agravo de instrumento. E o STJ foi, inclusive, além. Ele diz que no que tange a competência, você pode aplicar, inclusive, analogicamente, o artigo 1015, inciso 3, que versa sobre convenção de arbitragem. Então, na convenção de arbitragem, se o juiz rejeita a convenção de arbitragem, a parte pode interpor agravo de instrumento. E o STJ diz o quê? Olha, convenção de arbitragem nada mais é que a delimitação do juiz ou árbitro competente. Então, aqui nós vamos poder aplicar analogicamente esse inciso 3 para a competência. E, portanto, interpretando analogicamente esse inciso 3, a gente estende a possibilidade de agravo de instrumento para a competência. Ou seja, é possível, tranquilo, um agravo de instrumento da decisão sobre a incompetência. E com isso, né, a gente encerra esses critérios. Então, 3 diferenças básicas, falamos, interesse, legitimados e tempo e alteração pela vontade das partes, e várias similaridades. Eu falei da translácio dice, né? Falei também da forma da alegação de competência, sempre em preliminar, agora simplificou tudo. Falei da matéria dilatória, né? Só manda para o juiz competente, não extingue o processo, salvo o juizado especial ou cláusula de eleição de foro internacional. E falei dos recursos, tá bom? Tudo certo? Aí tem um outro, similaridade de efeitos, tá? O juiz incompetente que despacha para citar o réu gera ali todos os efeitos do 240. Cuidado, tá? Porque antigamente, CPC passado, o juiz incompetente que despachasse para citar o réu e ocorresse a citação, aqueles efeitos famosos da citação, né, interrupção da prescrição, tornar litigiosa a coisa, induzir litispendência e tudo mais, só um ou outro que era originado pelo juiz incompetente. Então, o juiz incompetente fizesse aquilo, gerava um ou outro efeito. No novo CPC, não. Todos. Todos os efeitos 240 são gerados, inclusive por aquela citação ordenada pelo magistrado incompetente. Então, questão dos efeitos também é muito importante. Tudo certo? Então, com isso a gente diferencia competência absoluta e relativa, uma distinção muito incidente em prova mesmo. E aí, partiremos para o tópico de critérios determinativos de competência. Os senhores verão que há uma divisão já histórica dentro do CPC entre critérios determinativos de competência, dividindo a competência em relação a matéria, pessoa, função, território e valor da causa. Os senhores verão, inclusive, que matéria, pessoa e função são critérios de competência absoluta. Todas essas características que nós falamos. E território e valor da causa são critérios de competência relativa. Como é que eu vou gravar isso, professor? MPF, TV. MPF, competência absoluta. TV, território e valor da causa, competência relativa. E aí você aplica todas as características. Só que cuidado. Excepcionalmente, os critérios de competência relativa, território e valor da causa podem ser absolutos. Excepcionalmente. Quais casos? Valor da causa, por exemplo, Juizado Especial Federal, Juizado Especial da Fazenda Pública, se a causa não ultrapassar 60 salários mínimos, competência absoluta do Juizado Especial, você não pode escolher onde litigar. E território, olha, a hipótese de competência territorial absoluta.
Artigo 47 é um deles, falaremos mais à frente, e ação civil pública também é uma delas. Olha, você deve propor demanda sempre no foro do local do dano, artigo 2º da LACP. Não pode ser em outro local, tá bom? Então, com isso, a gente fecha esse tópico e vamos entrar, então, nesses critérios determinativos de competência, analisando um a um.